sabem o que são as reações químicas? Querem alguns exemplos? Então vamos lá. O desgaste de uma pia de mármore, o tratamento da água de piscinas, as câmaras de gás para exterminar criminosos e os biscoitos deliciosos da minha avó. Todos esses exemplos estão no episódio de vídeo Sol, Verão e Reações Químicas. Neste, vamos ver o que são reações químicas e como elas ocorrem. Há milhares de reações químicas ocorrendo em nosso planeta e todas elas têm um fator em comum: a transformação e a formação de novas substâncias. Assim, podemos dizer que o fenômeno químico ou reação química é toda transformação em que há modificação da estrutura das moléculas e formação de novas espécies químicas. A transformação química é diferente da física, pois nesta não há alteração da estrutura da substância. Os fenômenos físicos são considerados reversíveis, ao contrário dos químicos. As reações químicas são representadas por uma equação química. A proporção das espécies químicas envolvidas é indicada por números que são chamados de coeficientes. Mas, pessoal, para seguir em frente com a explicação, eu vou precisar da ajudinha de alguém. Esse é o Alfredo, o meu professor de química preferido. Minha aluna mais aplicada. Mas continuando a sua explicação, vamos ver o que tudo isso significa interpretando a reação de formação do ácido clorídrico. Nessa equação química, vocês podem ver que uma molécula de H2 reage com uma molécula de Cl2, formando duas moléculas de HCl. O coeficiente 1 geralmente não é escrito. Esta equação representa a reação química de formação do ácido clorídrico a partir do hidrogênio e do cloro. Então, professor, equação química é o conjunto de símbolos e códigos utilizados para representar uma reação química. Isso mesmo, Kimi. Viram como ela é uma ótima aluna? Então vamos a outra equação para vocês verem a representação gráfica das reações químicas. Esta equação é a representação da reação química de combustão do álcool etílico ou etanol, usado nos motores dos carros. O etanol e o oxigênio que estão aqui no primeiro membro são reagentes. Eles reagem entre si para formar os produtos que estão no segundo membro. E eu tenho visto que frequentemente a gente encontra as expressões reação química e equação química como se fossem sinônimos. Porém, reação é o fenômeno químico e equação é a representação gráfica desse fenômeno. Tá certo, professor? Perfeito! Eu não falei que essa menina vai longe? Mas nem sempre ocorre reação entre os reagentes que estão misturados. Não é fácil prever a ocorrência de uma reação. Podemos afirmar que quanto mais estável for a substância, maior será sua tendência de reagir. E na maioria das vezes, os produtos formados são mais estáveis que os iniciais. Eu lembro que essa história de ocorrer ou não uma reação tem a ver com a reatividade dos elementos químicos. Lembram da fila de reatividade lá no episódio de vídeo Nem Tudo é Ouro? Quanto mais nobre for o metal, menor será a sua reatividade. Portanto, menor a chance da reação química ocorrer. Agora fica fácil prever qual das duas reações ocorre. Aproveitando que agora vocês lembraram da fila de reatividade, vamos exemplificar com umas reações se elas ocorrem ou não. Vamos lá? Vamos. O sódio metálico é tão reativo que basta ficar em contato com a umidade do ar para a reação ocorrer de forma violenta. O hidrogênio que se forma é o responsável pela reação violenta. Ele é explosivo. Por esse motivo, o sódio metálico do laboratório é guardado em frascos com querosene para reduzir os riscos de explosão. A mesma facilidade de reagir não acontece com o cobre metálico em água, pois ele tem maior nobreza, portanto, é menos reativo. Olhem só onde fica o sódio e o cobre na fila. Lembraram, né? A reatividade aumenta no sentido do sódio e diminui no sentido do cobre, que é mais nobre. Este fato explica por que uma reação ocorre e a outra não. A gente também pode prever a ocorrência de uma reação pelos compostos que se formam.
como, por exemplo, a formação de compostos pouco solúveis, que são chamados de precipitados. Ah, dá um exemplo aí, vai. Um exemplo é a reação do cloreto de sódio com o nitrato de prata, que forma o cloreto de prata, que é um sal branco que precipita no fundo do recipiente. A formação de produto gasoso também é uma evidência de ter havido uma reação química. Alguns podem ser constatados pela formação de borbulhas e pelo mau cheiro, sabia? Cheiro? Sério? Qual? Sim, quando se forma o gás sulfídrico, por exemplo. Dá uma olhadinha nesta equação química. Mas a reação também tá acontecendo por aqui. Que cheiro de pum! Ai, E isso que eu nem tô com a mão amarela. com tantos gases soltos, eu vou cair fora. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Uma tática infalível para mandar alguém embora. Mas não repito isso em casa. Mas antes de eu ir embora, vocês podiam, juntamente com os colegas, pesquisar outras reações que ocorrem no nosso dia a dia. Identificar os produtos, os reagentes, as condições que elas ocorrem. Assim, vocês vão se familiarizando com as substâncias químicas, com as reações químicas. É um mundo fabuloso. Tchau!